mais uma aula do Vivendo as Escrituras. Seja muito bem-vindo, é um prazer receber vocês aqui nessa noite para tratar de um assunto extremamente importante. Por que orar? Por que orar? Quais são as razões pelas quais nós deveríamos orar? A oração não é uma coisa que é natural para nós, embora é normal que uma criança ela chore e peça ajuda, comida aos seus pais. Então, nós, como filhos de Deus, naturalmente, normalmente, deveríamos chamar a Ele, clamar a Ele diariamente. Mas não é isso que acontece por conta da nossa natureza pecaminosa. Então, nós precisamos de razões, de argumentações, precisamos de persuasão e convencimento para que nós oremos e oremos em todo o tempo. Então, a live de hoje é a respeito de oração, o dever de orar. E eu quero agradecer a você que está chegando aqui. Nós vamos seguir o plano de sempre, que é cerca de 30 minutos no Instagram, e depois nós iremos terminar a live e ter um período de perguntas e respostas dentro da minha comunidade Vivendo as Escrituras, onde o Guilherme Reis e toda a equipe estará ali dando o suporte para todos nós. E se você tem interesse em conhecer a nossa comunidade Vivendo as Escrituras, é só escrever durante aí a nossa conversa, live, escreva aí comunidade nos comentários, comunidade, e nossa equipe vai falar com você, Então, seja muito bem-vindo, várias pessoas entrando de Catende, opa, cidade bonita, estive lá várias vezes, o Eric está chegando também, a Josiane, Newton das Neves, que está junto desde o começo do curso. Muito obrigado, gente. Obrigado pela participação de todos vocês. É uma alegria tê-los aqui. E sem mais demora, vamos começar o nosso estudo. Por que orar? Por que orar? Bom, existem várias razões que a Bíblia nos apresenta pelas quais nós deveríamos orar. A primeira delas é porque é uma ordem de Deus. Simples assim. Deus ordena que nós oremos. Ele nos determina na Bíblia que nós oremos. Há dezenas de passagens nas Escrituras onde Deus ordena a seus filhos que o busquem em oração. Através, por exemplo, de ordens diretas, como aquela bem conhecida de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, que diz, orai sem cessar, Deus falando através do apóstolo Paulo, dando essa ordem, orem sem cessar. Isso é uma ordem, não é um conselho, uma sugestão, um pedido de Deus. Isso é uma ordem que ele está dando. E não somente através de ordens diretas, como essa que eu mencionei agora, mas através de exemplos de homens de Deus que nós encontramos e que oravam e eram atendidos por Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. A Igreja Apostólica, lemos no livro de Atos, estava sempre em oração. O próprio Senhor Jesus, sendo Ele quem Ele é, e sem necessitar dessas coisas, Ele mesmo estava o tempo todo em oração diante de Deus. Então, tudo isso é importante para nós lembrarmos de que orar é, de fato, um dever. Eu ainda quero, é um dever, porque é uma ordem de Deus. Nos Salmos, nós encontramos, especialmente nos Salmos de penitência, nos Salmos de romagem, orações profundas feitas pelo povo de Deus em momento de grande dificuldade. Por exemplo, o Salmo 130, belíssimo, no verso 1 diz assim, das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Lá das profundezas eu te busco, meu Deus. Expressando aquele desejo de ajuda, de socorro da parte de Deus, né? O próprio Jesus contou várias parábolas para ilustrar o dever que nós temos de orar. Por exemplo, aquela famosa parábola da viúva que importunava o juiz e a história dos 2 homens que subiram ao templo para orar. Não pode haver, portanto, nenhuma dúvida que nós devemos orar, porque é uma determinação da parte de Deus. Deus ordenou que nós orássemos. Portanto, se Ele ordenou, Ele vai nos auxiliar, Ele vai nos ajudar a orarmos da forma correta, a orarmos como Ele deseja. E, portanto, Ele haverá de responder às nossas orações.
Deus determina que nós oremos. Por quê? Por que que nós devemos orar? Porque Deus determina, já mostramos isso aqui. Agora eu quero trazer uma segunda razão muito importante. Por que que nós devemos orar? É porque todas as dimensões da vida cristã só funcionam através da oração. Eu vou repetir. Todas as dimensões da vida cristã só funcionam através da oração. Por exemplo, vamos pegar a ortodoxia, que é o apego à reta doutrina, que é a crença na reta doutrina e a explicação dessa doutrina. A ortodoxia é muito importante, a verdade é importante. A Bíblia nos adverte contra o erro, contra a mentira e nos ensina a viver de acordo com a verdade. Nós temos de nos cingir com a verdade, diz o apóstolo Paulo no capítulo 6, verso 14 de Efésios. Nós temos que nos vestir da couraça da justiça. Ele diz também no verso 14, nós temos que tomar o capacete da salvação, ele diz no verso 17, mas ele diz que a gente tem que fazer isso orando no Espírito, orando no Espírito. Não é interessante? Ele diz assim, olha, se cinja com a verdade, pega a espada do Espírito, orando, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo no Espírito Santo. A ortodoxia em si, você crer na verdade, você se apegar à boa doutrina, ela é insuficiente. Ter todas as doutrinas corretas é insuficiente sem oração. Por quê? Porque pela oração, essas doutrinas se tornam eficazes em nossa vida e na vida dos outros, através da pregação e do testemunho. Era o caso da igreja de Éfeso, como nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 24. Era uma igreja que era ortodoxa, ela tinha testado os apóstolos e descoberto que não eram, mas, ao mesmo tempo, ela havia perdido o seu primeiro amor e foi repreendida pelo Senhor Jesus, dizendo que ela precisava retornar ao seu primeiro amor. Então, todas as dimensões da vida cristã só funcionam se for através da oração. O nosso trabalho, o nosso testemunho, a nossa pregação, a nossa doutrina, a nossa comunhão, toda a nossa atividade, o cuidado com os pobres só pode funcionar através da vida de oração. Todas as atividades cristãs sem oração, elas são infrutíferas e é por isso que nós devemos orar. Porque é pela oração que o Espírito de Deus vai usar o Evangelho para chamar os pecadores, chamar os eleitos, aqueles que Deus desde a eternidade amou e predestinou para si. Sem oração, os nossos esforços evangelísticos, eles vão ser em vão. Eles vão virar um mero ativismo, cumprimento de agenda, bater meta, né? Se nós não oramos para que o Espírito Santo converta os corações, é isso que vai acontecer. Aliás, eu quero até chegar ao ponto de dizer aqui que a confiança no Senhor Jesus, sem oração, ela é falsa. Pode parecer pesado, não é verdade? Mas é que é pela oração que a nossa fé na vitória de Cristo se fortalece e a gente pode resistir às tentações, pode resistir ao mal e assim por diante. Sem oração, a fé murcha e desfalece diante das tentações de Satanás e de suas acusações. É forte isso aqui, não é verdade? Eu vou repetir. A confiança em Deus e no Senhor Jesus Cristo, sem oração, é uma confiança vã, porque é pela oração que a gente se firma nas promessas de Deus, a gente se firma naquilo que Deus é, naquilo que ele se revela e naquilo como ele se apresenta para nós. Até o estudo e conhecimento da Bíblia sem oração é insuficiente. Conhecer, memorizar a palavra de Deus e aplicar é muito importante, mas sem oração, nenhuma dessas coisas vai fazer efeito. Nós temos que orar para entender o significado da Bíblia, temos que orar para que o significado seja aplicado ao nosso coração. O Espírito de Deus, mediante a nossa oração, usa a palavra para fortalecer, edificar, instruir, corrigir, consolar e assim por diante. Em resumo, todas as áreas da nossa vida, como indivíduos e como igreja, funciona com oração. Aqui eu queria trazer uma ilustração de Efésios capítulo 6, que eu já mencionei aqui.
O apóstolo Paulo, no final da carta aos Efésios, ele diz que os cristãos, eles devem tomar a armadura de Deus. Deve tomar a armadura de Deus. E ele fala, ele dá os detalhes dessa armadura. Ele fala da justiça, do cinto da justiça, aliás, da couraça da justiça, do cinto da verdade, ele fala do capacete da salvação, ele fala da espada do Espírito, e aí no final ele diz que nós devemos colocar todas estas coisas orando em todo o tempo no Espírito. Essa é uma passagem, orando em todo o tempo no Espírito por todos os santos, é uma passagem que a gente chama de oração total, porque a palavra todos aparece 4 vezes, orando em todo o tempo no Espírito, com toda sorte de oração e orando por todos os santos. Eu disse 3, mas são 4. Aqui a minha memoriazinha está meio fugida aqui. Mas você dá uma checada aí, lá em Efésios capítulo 6, onde Paulo fala dos 4 todos da oração. Tipo de oração, local, pessoas e ocasião. Isso o tempo todo, com todo desprendimento, com toda vontade. Gente, que coisa impressionante, né? Tomar a armadura de Deus, mas tomar com oração. É assim que nós nos vestimos, e isso ilustra bem o que é que eu estou dizendo aqui para você nessa noite, de que sem oração, as dimensões da vida cristã, elas não fazem o menor sentido. E esse é o segundo motivo pelo qual nós devemos orar. Muito bem. Pessoal, aproveitando aí, eu tenho lá na minha comunidade Vivendo as Escrituras, eu tenho um fórum onde sempre converso com os alunos e um assunto que sempre vem é esse de oração. E a gente conversa, bate papo, discute, e é um momento bom, oportuno, para tirar dúvidas a respeito de oração. Tem gente que vai chegar e pergunta, não é? Gente que veio de igrejas onde oração no monte, oração de concordância, a oração do pastor é mais forte do que a oração dos membros, e uma série de coisas que precisam ser corrigidas. Se você tem interesse em participar da nossa comunidade Vivendo as Escrituras, é só colocar aqui nos comentários comunidade e a nossa equipe vai até você para lhe mostrar de que forma você pode acessar todo esse material, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, ok? Então, nós estamos aqui nessa live falando a respeito do porquê nós devemos orar. Em primeiro lugar, nós já vimos que nós devemos orar porque é uma ordem de Deus, está muito claro na Bíblia, através de preceito e através de exemplo. Segundo, porque todas as áreas da vida cristã, para funcionar, elas precisam de oração. Mas, em terceiro lugar, nós devemos orar, nós estamos explicando por que nós devemos orar, por causa da natureza dos inimigos que nós enfrentamos. Isso aqui é muito importante e eu quero voltar àquela passagem que eu já citei agora, alguns minutinhos atrás, Efésios capítulo 6, onde o apóstolo Paulo manda que nós tomemos toda a armadura de Deus. A razão pela qual Paulo manda que nós tomemos toda a armadura de Deus é por causa da natureza dos verdadeiros inimigos da igreja, os verdadeiros inimigos do cristão, os verdadeiros inimigos de Deus e do seu Filho, que é o nosso Salvador. Paulo descreve, ele diz que esses inimigos, eles não são pessoas de carne e sangue como você e como eu. Ele diz isso aqui no capítulo 6, verso 12. Mas são seres espirituais mais poderosos do que nós, muito mais poderosos do que nós. Olha, ele diz, o diabo, capítulo 6, verso 11, chama de maligno, capítulo 6, verso 16, e no verso 12 ele se refere a principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal. No verso 12 ainda ele fala das ciladas que estes seres armam para nós, e no verso 16 fala dos dardos inflamados, setas incendiárias que eles são capazes de lançar. Agora veja bem, como é que a gente vai enfrentar inimigos dessa natureza? Anjos caídos, poderosos. A única resposta é pela armadura de Deus, orando em todo tempo. Então, porque os inimigos que nós enfrentamos são anjos caídos, espíritos demoníacos, o próprio Satanás, por isso que é necessário que nós tenhamos uma vida de oração. É isso que é necessário.
porque de outra forma nós não conseguiremos alcançar as pessoas, não poderemos abençoar as pessoas, nós não poderemos nos desviar do mal e nos guardar do mal, se nós não orarmos, porque estes seres terríveis, eles são capazes de causar um estrago horrendo na nossa vida pessoal e na vida da igreja. Por isso que orar é um dever, orar é necessário, pois sem ela nós não temos como enfrentar esses inimigos comuns. Agora, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, né, que a garganta hoje está meio ruim. Ah, que bênção, né? Um pouquinho de água chega, refresca o coração. Não é à toa que Jesus se apresenta como a água da vida, que refrigera, que ajuda, melhora, né? Muito abençoado. Vamos lá? Próximo ponto aí, por que nós devemos orar? Agora, esse ponto é muito importante e é aqui que algumas pessoas têm dúvida. Especialmente quando elas perguntam assim, por que orar se Deus já sabe, se Deus já predestinou tudo o que acontece? Nós devemos orar porque Deus determinou a oração como meio através do qual ele vai cumprir os seus planos. Nós devemos orar porque é um meio determinado por Deus para o cumprimento daqueles planos que ele estabeleceu lá na eternidade. A verdade seja dita, Deus não precisa das nossas orações para realizar sua vontade e seus planos aqui nesse mundo. Deus não precisa de nós para absolutamente nada. Ele não carece das nossas orações para fazer aquilo que a mão dele deseja fazer. Deus não precisa das nossas orações para destruir Satanás e os seus anjos. Muitas vezes, na verdade, Deus age e opera no mundo sem que tenha havido oração específica do seu povo. Soberanamente, ele age, ele atua exatamente como ele quer, porque ele é Deus, ele é Senhor de tudo e de todos. Não precisa de você e não precisa de mim. Então, precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar disso. Muitas vezes, contudo, aliás, muitas vezes não, Deus determinou a oração como causa secundária através da qual ele age e opera nesse mundo. É isso que as pessoas têm dificuldade de entender. Elas dizem assim, mas por que orar se Deus já decretou tudo que existe? Por que orar se Deus já sabe de tudo? A resposta é, o mesmo Deus que lá na eternidade decretou tudo que existe, é o mesmo Deus que também determinou que as nossas orações fossem a causa da realização dos seus planos. Isso quer dizer que quando você ora, a sua oração, ela vale. Ela não é uma peça ilusória no tabuleiro de xadrez da presciência de Deus, mas ela faz a diferença, porque Deus determinou cumprir os seus planos através da oração dos seus filhos. Por isso que a Bíblia fala, ela chama, nós vimos vários exemplos, né? A Bíblia manda que nós oremos em todo o tempo, que nós procuremos a Deus, que nós oremos, que nós ofereçamos intercessões, súplicas, ações de graças por todos os homens, exatamente porque é através das orações que Deus atua. Ele já sabe de tudo, como eu falei, já determinou tudo o que existe, mas ele também determinou isso que eu acabei de falar para vocês. Por quê? Por que Deus fez assim? Porque para ele é agradável ver o seu povo buscando, suplicando, adorando e agradecendo. Deus se alegra com as orações do seu povo. Por isso que ele determinou que as orações fossem o meio pelo qual tudo aquilo que ele deseja se cumpra. Ele já sabe, mas quer que você ore. Ele já determinou, mas quer que você busque. E a sua oração vai fazer a diferença. Deus se alegra em responder e atender o seu povo. E tem outra coisa, a oração, ela nos prepara para receber as bênçãos de Deus. Já pensou nisso? Quando você recebe uma coisa pela qual você orou, pela qual você intercedeu, é diferente. Você diz, eita, é uma resposta da minha oração. E isso enche o nosso coração de alegria e nós oferecemos ações de graças ao nosso Deus. E Deus se alegra com isso. Deus se alegra com isso. A oração tem esse poder porque ela enfatiza nosso senso de dependência de Deus.
ela destaca o valor daquilo que nós queremos e pedimos, ela desperta em nós desejos ardentes de receber e nos conscientiza do poder e da majestade de Deus. É por isso, então, que nós devemos orar. Por que orar? Se Deus já sabe, se Deus determinou todas as coisas. A resposta é porque Deus decretou que a sua oração fosse um meio pelo qual o plano dele se concretizasse. Em teologia, nós chamamos isso de causas secundárias, ou seja, os meios pelos quais Deus efetua e cumpre o seu propósito. A providência de Deus é outro caminho pelo qual ele faz com que tudo aconteça conforme o seu querer, sem violar a nossa vontade e sem nos obrigar a absolutamente nada. Ele suavemente nos persuade, nos atrai em amor, até que nós façamos aquilo que ele deseja e até que nós nos encontremos exatamente onde ele planejou. Que sabedoria de Deus, que coisa maravilhosa. Não deixe de orar porque você não entende a doutrina da predestinação, da eleição, da soberania de Deus. Pode saber que elas são a favor da oração. Quando você entender isso, quando você entender melhor como a soberania de Deus se harmoniza suavemente com a responsabilidade humana, você vai ver como a oração ela é importante, ela faz parte da vida cristã de uma maneira que não viola a nossa liberdade. Nós amamos orar, queremos orar, não vemos a hora em que nós nos debruçamos diante da Bíblia e curvamos nossos joelhos diante do Senhor e Todo-Poderoso, Senhor da história. Queridos, aqui eu quero parabenizar, fazer uma pausa, né, para parabenizar aqui o Vitor Miranda, que é membro há 3 meses da comunidade, já fez uma pergunta no nosso fórum. Muito bem, Vitor, muito bom, estou feliz em ter você aqui, espero que seja uma caminhada por muito tempo juntos e que essa comunidade seja realmente abençoadora na sua vida. E também o Rutenberg Albuquerque, ele acaba de entrar na comunidade e já iniciou o curso Fundamentos da Teologia Reformada. Olha só, aproveito para divulgar esse curso. É um curso completinho que pega todas as áreas da teologia sistemática e todas as áreas da enciclopédia teológica. Estou usando um nome mais complicado, mas é um nome técnico, é enciclopédia teológica, que define todas as áreas, soteriologia, escatologia, a doutrina de Deus, doutrina das Escrituras, tudo isso está nesse curso aí que o Rutenberg já começou a fazer, Fundamentos da Teologia da Reforma. Se você tem interesse em participar da nossa comunidade, então aqui nos comentários do Instagram você pode colocar comunidade e a nossa equipe vai entrar em contato com você para que você possa fazer parte desse grupo que, pela graça de Deus, vem crescendo e sendo abençoado. Queridos, agora eu quero falar um pouquinho, antes de terminar, não é? Temos ainda muita coisa para dizer, eu quero falar sobre os obstáculos à oração. Por que orar? Nós já vimos todos os motivos, mas aí acontece que não é fácil. Existem desafios, obstáculos, e nem sempre as orações são respondidas. Como é que nós lidamos com isso? Eu enumerei aqui alguns obstáculos que são geralmente os mais comuns e que explicam por que a oração não é respondida. E antes de você perguntar, eu vou dizer, isso tudo está dentro do plano de Deus. Nada foge do projeto de Deus. Então, estabelecido isso, vamos agora ver a nossa responsabilidade. Vamos lá. Primeira razão pela qual Deus não responde alguma oração específica é pecados não confessados. Está lá em Isaías capítulo 59, verso 2. As iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Olha aqui o profeta Isaías declarando que as nossas iniquidades fazem separação, colocam a barreira entre nós e Deus, de forma que Deus não ouve e Deus não atende os nossos pedidos. Estes são os nossos pecados não confessados. O que você tem que fazer? Examinar a sua vida,
procurar aquelas áreas onde você está em pecado, em que você está errado, confessar a Deus, pedir perdão a Deus por esses pecados. Se você tiver que se reconciliar, se reconcilie. Se tiver que restituir, restitua. Conserte o erro que você fez e então você vai orar a Deus e Deus vai lhe atender. Você vai buscar ao Senhor e Ele vai lhe escutar. Lá da sua glória, Ele virá até você e vai acolher você. Pecados não confessados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Em segundo lugar, Deus pode não responder uma oração porque ela foi feita com motivos egoístas. Você pediu coisas, mas a sua intenção não estava correta, o seu coração não estava no lugar certo, que é a glória de Deus e o bem das outras pessoas. Está lá em Tiago, capítulo 3, verso 3. Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Esbanjarem em seus prazeres, pede mal. Então, é importante a gente pedir certo. Deus quer que a gente peça da maneira certa. E uma das coisas que torna a oração certa é a motivação. Se você está buscando a glória de Deus, se você está buscando o bem de outras pessoas, Deus vai atender. Mas se você só pensa em você, não é que é errado a gente pedir pelas nossas necessidades, mas se você só faz isso, se você não intercede por outros, não suplica o bem dos outros e que Deus atenda as orações dos outros, é um coração egoísta e Deus não vai responder não. E a resposta para isso, a solução para isso é a mesma do ponto anterior. Peça perdão a Deus. Examina as suas orações. O que é que você mais gostaria que Deus lhe desse? O que é que você gostaria que mais Deus atendesse a sua oração? E se não for para a glória de Deus, então pode esquecer. Vocês não recebem porque pedem mal, diz o Senhor. Uma outra razão é que a gente pede coisas erradas. Além de pedir pelo motivo errado, ainda pede coisas erradas. Veja o que diz lá em Provérbios, capítulo 28, verso 9. Quem desvia os ouvidos da lei, ou seja, aquela pessoa, aquele que não segue a palavra de Deus e a vontade de Deus, até a sua oração será abominável. Por quê? Porque uma vez que ele está fora dos caminhos de Deus, ele vai pedir coisa errada. Ele vai pedir aquilo que não pode, que né, de repente ele está dizendo assim, Deus, me dá uma outra mulher, porque essa mulher que eu estou casado, ela não me satisfaz mais. Ela não me satisfaz mais. Está errado. Tá? E com esse exemplo, muitas outras coisas erradas são pedidas. E Deus não atende. Deus não vai dar o que é errado. Deus não vai permitir que você faça o que é errado. Uma outra razão pela qual as orações não são respondidas é pela falta de fé. Está escrito lá em Tiago, capítulo 6, peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Pois é, falta de fé faz com que as orações não sejam respondidas. E mais uma vez, o que é que você faz? Tem que pedir perdão a Deus pela falta de confiança nele. E, pastor, como é que eu faço para ter mais fé? Estude a Bíblia. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mergulhe na palavra de Deus. Se dedique aos estudos. Siga um curso regular de leitura da Bíblia. E tudo isso vai fortalecer a sua fé. Suas orações serão orações mais firmes, firmadas na palavra de Deus. E o Senhor nosso Deus vai honrar a sua fé. Ele vai responder você. Uma outra... Isso aqui eu vou dizer porque a gente nunca sabe quem está escutando a gente, não é? Porque Instagram é aberto. Mas muitas orações não são respondidas porque elas são feitas à pessoa errada. Tem gente que faz oração para Maria, para os santos. Nós só devemos orar ao nosso Deus mediante Jesus Cristo. Não há outro Deus e só há um Salvador, que é Jesus. Só tem um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Foi ele mesmo que disse isso. O apóstolo Paulo diz isso também, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, gente, é somente a Deus que nós devemos orar, em nome de Jesus, no poder do Espírito. Claro, nós podemos nos dirigir a qualquer uma das três pessoas da Trindade, mas a forma lógica, correta,
teologicamente precisa é ao Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito. Faça assim, e Deus haverá de atender a sua oração. Essas são algumas das razões pelas quais as pessoas não são atendidas quando elas oram. Gente, eu quero, a partir de agora, eu vou começar a responder perguntas, mas vai ser na comunidade Vivendo as Escrituras. Se você tem interesse em conhecer a nossa comunidade, escreve aí nos comentários comunidade e o nosso pessoal vai até você para lhe guiar no caminho de se tornar parte da nossa comunidade. É mais fácil e mais acessível do que você pensa. Pelo menos dê uma tentativa, dê uma oportunidade, vá lá para ver e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Gente, na próxima terça-feira nós estaremos de volta nesse mesmo horário com mais uma aula ao vivo para você, tá bem? Um grande abraço, obrigado a todos vocês que participaram e agora eu me despeço e vou conversar agora com os alunos da nossa comunidade. Um grande abraço, Deus abençoe a vida de você.